O grande problema é que a história não pode ser feita de lendas. A história não pode ser escrita por meio de tradição somente. Nós precisamos escrever a história com documentos. E o Espiritismo está já um pouco longe de nós, são 150 anos. E, em virtude disso, muita coisa que a gente sabe a respeito de Kardec já se tornou lenda. E nós vamos vivenciar, a partir desses momentos que estamos vivendo agora no Espiritismo, no Brasil e no mundo, a oportunidade de termos contato não mais só com lendas, mas com novos documentos que vão recontar a história do Espiritismo. Na pesquisa que fizemos para o resgate do livro A Gênese, e que contou com uma participação fundamental da pesquisadora Simone Privato, que é uma pesquisadora brasileira, mas que está a trabalho em Montevidéu com a sua família, nós ficamos sabendo que algo de muito grave aconteceu com o legado de Allan Kardec, que foi a adulteração da obra A Gênese. E eu vou apresentar para vocês quais os documentos que fazem disso uma informação correta, adequada, justificada por fatos, e não palpites, lendas, ou tradição. Qual o conteúdo definitivo de A Gênese, por Allan Kardec? Veja, Kardec publicou em vida 4 edições. Quando o responsável pela obra de Kardec, que se chamava Lemarie, ele foi questionado sobre o conteúdo da Gênese que ele estava divulgando, ele disse o seguinte: Kardec alterou a Gênese em sua 4ª edição. As 3 primeiras edições seriam iguais, e na 4ª ele teria alterado para uma edição nova. Segundo ele, essa 4ª foi copiada na 5ª e na 6ª. E ele, Lemarie, editou a 7ª, de acordo com as alterações que Kardec haveria feito em 68, na 4ª edição. Essa informação foi publicada na Revista Espírita e serviu como justificativa para que dali em diante todos aceitassem a Gênese alterada como sendo a Gênese correta. Em 1885, a denúncia de que a Gênese havia sido alterada foi feita em conjunto por pessoas como Leon Denis, Henri Sousse, Gabriel Delany, grandes nomes fiéis à proposta da doutrina de Kardec. Mas o tempo passou e essa justificativa que Lemarie deu não foi contestada. Não havia informação nem conteúdo suficiente para que se pudesse contestar, nem mesmo confirmar. E só recentemente, quando Simone Privato foi questionada a respeito do conteúdo, qual é o conteúdo definitivo, ela tomou uma decisão difícil, pelas condições do seu trabalho em Montevidéu. Ela é diplomata, o marido é diplomata, nasceu uma filha com problema no coração e autismo. E ela precisou ter uma dedicação, quem conhece, o autismo sabe a dedicação que se tem que ter para que a gente possa se amparar e cuidar de uma pessoa nessa condição. E ela fez isso com muita dedicação. Mas diante das dúvidas a respeito da Gênese, ela percebeu que precisaria ir a fundo. E ela então combinou com o marido, ele tirou férias, cuidou da filha, ela viajou sozinha para a França. Chegando na França, por ser diplomata, ela teve um acesso mais fácil aos documentos. E ela passou pesquisando os documentos desde que abria a biblioteca e os arquivos nacionais até a hora do fechamento. Ia para o hotel, nem almoçava, voltava no dia seguinte cedo, 15 minutos antes de abrir. Assim que abria, ela era a primeira a ser atendida e ficava até o final da tarde quando fechava.
E fez isso todos os dias que ficou em Paris, até reunir os documentos necessários para que a gente não tivesse mais dúvida. Depois dessa pesquisa de Simone Privato, vou mostrar a vocês os documentos e nós podemos dizer absolutamente que a Gênese, que a maioria de nós tem lido nas últimas décadas, nos últimos 150 anos, não é o texto original de Kardec. O texto original de Kardec tem que ser recuperado, já está sendo recuperado por edições feitas no Brasil, na França, em espanhol, e também já está se preparando em inglês. E precisamos estudar a diferença do conteúdo do que Kardec escreveu e do que foi retirado. São mais de 200 trechos alterados. E passagens de valor inestimável foram suprimidos. Os documentos, para vocês terem um conhecimento, eu vou apresentar agora. Veja, para que a gente possa saber o conteúdo da Gênese, nós temos que recorrer aos exemplares que já estão disponíveis em determinadas bibliotecas do mundo. A primeira edição da Gênese, lançada por Kardec, existe um exemplar na Biblioteca Nacional de Florença, na Itália. A segunda edição, de Nápoles. A terceira edição está na Dinamarca e um exemplar da quarta edição está na Bélgica. Então, com a cópia de cada uma dessas edições, a gente pode comparar página a página para saber se o conteúdo é igual ou diferente. Nos arquivos nacionais da França, a Simone Privato, virando página por página, encontrou o registro do pedido da quarta edição. Essa quarta edição, segundo Lemarie, teria sido uma edição modificada. E ele teria feito essa edição em 68. Quando a gente vai acessar os documentos, então, nós vamos encontrar o seguinte: a Gênese, segundo o Espiritismo, o registro de declaração da impressão é de fevereiro de 69. A quarta edição foi pedida dia 4 de fevereiro de 69. 2.000 exemplares. Qual é a data do desencarne de Kardec? Quem sabe? Março de 69, ou seja, um mês depois de ele ter pedido a quarta edição. Ou seja, é a última edição feita em vida por Kardec. O registro da primeira obra, da primeira edição, foi em outubro de 67. O que acontece? Na época de Kardec, qualquer publicação ela era controlada, porque eles estavam vivendo uma ditadura. Então, para que pudesse se fazer um livro, você tinha que pedir ao Ministério apresentar o conteúdo. Se o Ministério autorizasse, você podia pedir uma gráfica impressão. Quando o livro chegava, você tinha que ir até a biblioteca fazer um depósito. Então você pede o direito de publicar, o direito concedido, você pede a edição para ser feita na gráfica, e quando chegavam os exemplares, o primeiro tinha que ser entregue lá na Biblioteca Nacional para guardar. Se o conteúdo fosse modificado, você tinha que depositar novamente. Então, como é que a gente pode saber quando a Gênese foi modificada? Ela foi modificada quando foi registrado um novo volume na Biblioteca Nacional. Então, os dados vão apresentar o seguinte: Kardec pediu dia 7 de outubro o direito de publicação, de impressão de 3.000 exemplares. Depois de tudo feito, só em 68, em janeiro, que ele foi até a Biblioteca Nacional e depositou. 4 de janeiro, o depósito legal número 61. Deixou lá um livro. Só depois disso é que ele pôde distribuir e vender nas livrarias. Em 69, então, ele já estava na quarta edição. E o registro de declaração é de 4 de fevereiro, né? Cadê o depósito na livraria? Não foi feito. Por que não foi feito? Porque era o mesmo conteúdo da primeira edição. Então Kardec fez uma primeira edição, que ele pediu a publicação em 67, e o livro foi depositado em 68. Em 69 ele perde a quarta edição. Essa quarta edição é igual à primeira. Então, em vida, Kardec fez 4 edições da Gênese, as 4 absolutamente iguais. O catálogo racional foi um registro
dos livros que poderiam compor uma biblioteca espírita. A data dessa publicação é agosto de 69. Kardec estava vivo em agosto de 69? Já tinha morrido, não tinha? Se você pegar esse catálogo, não sei se dá para vocês verem daí, 4ª edição. Então, agosto de 69, estava sendo distribuída a 4ª edição. Em 70, é o ano após a morte de Kardec. Em 70, nós tivemos a renúncia do administrador da biblioteca de Kardec. Ele renunciou e assumiu Lemarie. Esse senhor Lemarie, ele assume após a renúncia e, no momento em que ele assume a Sociedade Parisiense, ele que era um alfaiate, tinha vivenciado a falência da alfaiataria dele. E ele estava sem emprego e sem condições. Quem passou a proposta dele ser administrador foi o Delian, que era o anterior. E o Lemarie frequentava o trabalho espírita do Delian. Mas quando ele chega na Sociedade Parisiense, ele vai fazer algo absolutamente fora do contexto do que a Kardec fez a sua vida inteira. Ele designou a si mesmo um salário. Seria equivalente hoje a alguém assumir uma casa espírita e, dizendo que está passando dificuldades financeiras, se colocar um salário e passar a viver da casa espírita. Não, esse salário não era um valor tão alto. Então, além do salário, ele se concedeu 10% de tudo que se vendesse na Sociedade Parisiense. De tal modo que qualquer livro ou revista que se vendesse, aumentaria a retirada dele mensal. Isso gera um problema gravíssimo, porque quando você vai trabalhar na causa espírita, sem ganhar por isso, né, como voluntário, você é completamente independente. Você tem que ganhar a sua vida pelo seu trabalho e servir o que for possível, né? Eu acho que somos todos assim espíritas, né? Então, quando ele coloca para si um salário e uma porcentagem no que vende, ele passa a ter as necessidades da família atendidas pela causa espírita, o que gera um comprometimento completamente fora de propósito. Quando isso aconteceu, e ele publicou a Gênese, dá para vocês verem aqui, não dá para ler daí, mas está escrito aqui, 5ª edição, né? Aumentada, revista aumentada, e não tem o ano. Se você procurar na capa ali, não vai ter o ano. Kardec colocava o ano em todas as edições, né? Por exemplo, nessa aqui, ó, você vê o ano aqui embaixo, né? As Gênesis, todas elas carregam o ano na capa. Quando você chega na 5ª edição, não tem o ano. Então, quando se publicou a 5ª, não foi anunciado na Revista Espírita, não tem o ano, ninguém sabia quando ela foi publicada. A Simone Privato encontrou o documento que registra a publicação da 5ª edição. Isso aqui é a imagem do registro de declaração de 19 de dezembro de 1872. 2.000 exemplares. A mesma gráfica que tinha impresso os 4 anteriores imprimiu essa 5ª. 72, Kardec estava vivo? Não, já tinha morrido há quanto tempo? 3 anos. Então a 5ª edição saiu quando Kardec já tinha morrido 3 anos. Será que ela é igual às anteriores? Veja, foi necessário fazer um novo depósito legal. E o depósito legal foi em 23 de dezembro de 72. Olha só que data interessante. O pedido de publicação foi em 19 de dezembro. Alguns dias depois, foi levado lá não foi Kardec, obviamente, que em 72 chegou na livraria e depositou a 5ª edição, porque isso ocorreu em 23 de dezembro de 72. Por que depositou um outro livro na Biblioteca Nacional? Porque o conteúdo está alterado. Então, quando que foi alterado o conteúdo da Gênese? 1872, 3 anos após a morte de Kardec, sendo que os 4 edições anteriores foram absolutamente iguais. Não dá para ler daí, mas dá para vocês verem a mancha do texto, não dá?
Aqui eu abri a página 145 da primeira edição. Estão vendo a mancha do texto? Isso aqui é a página 145 da segunda edição, absolutamente igual. Essa aqui é a página 145 da terceira edição, absolutamente igual. E essa aqui é da quarta edição. E aqui está escrito, a ciência. Porque aqui, no item 58 do capítulo 6, existe umas 3 páginas de um texto sobre a ciência. Essa aqui é a página 145 da quinta edição. Não está escrito a ciência, está escrito diversidade de mundos. E o texto completo que Kardec escreveu sobre a ciência foi retirado. Se você pegar a edição da FEAL, que é fiel ao texto de Kardec, você tem aqui a ciência. Se você pegar a edição que provavelmente você tem em casa, o item 58 não é a ciência. E esse aqui é um texto que começava mais à frente. E Kardec não tinha posto esse título, Diversidade de Mundos. Mas por ter retirado todo o texto, criou-se um subtítulo novo. E aquele trecho foi suprimido. A questão vai ser a seguinte. Ficou claro aqui que não foi Kardec que publicou o texto? A primeira edição ele publicou um conteúdo e tem autorização daquele conteúdo novo. A segunda, a terceira e a quarta são só reimpressões da primeira, então são absolutamente iguais. Todas essas edições você encontra na internet. Então você consegue baixar as edições e comparar, que você vai ver que são todas absolutamente iguais. A quinta é completamente diferente o texto, com mais de uma centena de supressões, de trechos retirados. A questão é a seguinte: muda a paginação, porque os conteúdos são alterados, mas as mudanças, alguns trechos são tirados, alguns textos são acrescentados e algumas coisas são tiradas de ordem. O último capítulo, que é Os Tempos São Chegados, ele está completamente mutilado. E ele ficou tão esvaziado pelos trechos que foram tirados, que quem alterou incluiu 2 mensagens tiradas da Revista Espírita, completamente fora de contexto, publicada no meio do texto, só para o capítulo voltar a ser do tamanho que era antes. A mudança, ela é grotesca, agora que a gente tem acesso a ela. E o passo importante a se fazer agora é estudar o conteúdo para saber, será que os trechos suprimidos causam prejuízo? Será que os trechos retirados têm algo novo a nos ensinar? Vamos olhar isso? Vamos? Eu não ouvi vocês falando vamos. Então veja, um dos assuntos na época controvertidos estava relacionado ao corpo, à morte de Jesus. Por que o sepulcro se encontrou vazio quando da morte de Jesus? O que aconteceu com o corpo dele? O que você acha que pode ter acontecido com o corpo de Jesus? Ele morre, colocam no sepulcro com uma pedra na frente. Eles arrastam a pedra, os doutores foram examinar e estava lá o corpo. Eles saem de lá. Quando voltam, no dia seguinte o corpo não está mais lá. O que aconteceu? Alguém tirou o corpo. É a hipótese mais pensada, não é? Então veja, este livro, Os 4 Evangelhos, de Rustang, foi publicado como contestação ao trabalho de Kardec. Então, o Rustang, um advogado, ele achava que Kardec não era designado para desenvolver a parte moral do Espiritismo e recebeu nesse livro o que ele considerou, porque assim se identificaram, os evangelistas, contando a versão deles da história de Jesus. Nesse livro, então, ele vai explicar da seguinte forma. Eu tirei um trecho do próprio livro, Os 4 Evangelhos. Quanto ao fato de ter o corpo de Jesus desaparecido do sepulcro, sabeis que Jesus fez achar no sepulcro o seu perispírito tangível, semelhante ao corpo humano, retirado da cruz e depositado lá por José de Arimateia. Ou seja, Jesus então não teria corpo físico como nós. Ele teria um corpo fluídico, um corpo materializado. Isso desde que ele nasceu até a morte. E todos os fatos da vida dele ele teria simulado,
para que pensassem que ele era uma pessoa como nós. Então, quando teria chegado na hora de ele ser retirado da cruz, não seria o corpo dele, mas Jesus materializado, fingindo a morte. Cai nos braços de Maria, fingindo estar morto. É levado por José de Arimateia como se fosse um corpo desfalecido. Eu pergunto para vocês, um espírito materializado, ele não está vivenciando a situação? Pensem nisso. Ele está ali vivendo aquela situação. Então, para se passar por um corpo morto, ele teria que se fingir de morto. E é isso que o livro está supondo. Assim, o corpo perispirítico estava no sepulcro quando os príncipes, os sacerdotes e os fariseus lá foram. Logo depois, o sepulcro ficou vazio. Jesus tirou ao seu corpo perispiritual a tangibilidade, retomou a aparência fluídica, etérea e saiu do sepulcro. Então, Jesus ficou esperando eles saírem de lá, fingindo de morto. E quando eles saíram, ele viu que não tinha mais ninguém e foi embora. E aí, quando foram procurar, não acharam ele. Qual que é o problema dessa questão? Nós temos que refletir quando se faz uma proposta para a gente. Então imagine que se Jesus, quando nasceu, não fosse um corpo físico, mas um corpo materializado. Me diz uma coisa, um espírito materializado, ele está com a consciência dele de espírito? Se ele se materializar uma criança, ele vira criança? Ou ele continua com a consciência dele de espírito? Continua com a consciência de espírito, não é? Então imagine, se Jesus tivesse se materializado como uma criança, um nenê, e a Maria pega ele no colo e vai mostrar para a vizinhança, o que é que Jesus tinha que fazer no colo de Maria? Simular um nenê. Você consegue se imaginar na condição de adulto, fingindo que é um nenê? Mas não é um minuto, é toda a infância fingindo que é um nenê, crescendo, modificando a materialização para que parecesse que crescesse, e fingindo um desenvolvimento gradativo do entendimento. Então, se perguntassem para ele com 2, 3 anos, ele tinha que responder como criança. Se ele brincasse na rua, ele tinha que fingir que brincou, que machucou, e teria que fingir o progresso do seu desenvolvimento, estando consciente como espírito durante todo esse período. O que só por isso já seria uma tortura completamente absurda, porque isso seriam anos e anos simulando. Então, quando Kardec se vê diante dessa hipótese, ele vai dizer o seguinte: primeira coisa, alguém já tinha ouvido falar do corpo fluídico? Já tinha ouvido falar? Já. A maioria não ouviu. Vocês sabem por que os espíritos precisam justificar que Jesus não teria corpo? Alguém sabe dizer? O que esse livro justifica, o porquê? Oi? Então, mas por que ele não poderia encarnar num corpo como nós? Para que você saiba isso, tem que ler o livro Os 4 Evangelhos inteiro, que foi o que eu fiz. E lendo os 4 Evangelhos inteiro, eu descobri o seguinte: os espíritos nesse livro vão dizer o seguinte: você, quando passou pela fase mineral, vegetal, animal e se torna um ser humano, você não vai encarnar mais, porque a encarnação seria algo representando um castigo. Então você recebe um perispírito, recebe o livre-arbítrio e vai se desenvolver em mundos fluídicos, junto aos bons espíritos. E você pode ficar indefinidamente lá evoluindo. Se você comete um erro, é egoísta ou comete um erro que seja lá, no mundo fluídico, você cai para as trevas. E nas trevas, você só sai de lá se arrepender e pedir perdão a Deus. E quando você pede perdão, Deus lhe concede uma encarnação, que quanto pior foi o erro cometido, pior vai ser a condição de vida. E você encarna então num corpo físico para sofrer e para pagar o erro que cometeu, para ser obediente a Deus. E se nessa vida você comete mais erro, o que acontece? Você sofreria uma segunda queda, que é uma reencarnação de novo sofrendo. Mas se você tivesse cometido um erro gigantesco, um erro muito, muito grave, esse livro vai dizer o seguinte:
você nem mereceria nascer como ser humano. Você nasceria num planeta onde algumas lesmas seriam feitas de carne humana. E o seu castigo seria reencarnar nessas lesmas, para pagar o erro que você cometeu. Então, até agora, por que Jesus então não poderia reencarnar? Porque ele teria sido um espírito que nunca errou. Mas veja, a justificativa de você não ter corpo, o Jesus poder ter corpo, é porque ele não poderia ser castigado, porque qualquer encarnação seria um castigo. Então pensa, a gente tem que refletir sobre as ideias. Se esse ensinamento que está nesse livro fosse correto, todos aqui estão nascendo para sofrer. A finalidade da vida é o sofrer. Agora eu lhe pergunto, qual a diferença disso para a ideia católica? Absolutamente nenhuma. É a mesma ideia, repetida por novos conceitos. É a adaptação do espiritismo à moral católica, que é a moral do castigo. Então Kardec vai dizer o seguinte: o autor desta obra nova tratou de certas questões que ainda não julgáramos oportuno abordar, e a respeito das quais, portanto, lhe deixamos a responsabilidade, assim como aos espíritos que a comentaram, porque a programação para tratar dessas questões era na publicação da Gênese, que seria só no último livro, e isso estava ocorrendo em 66. Então o que Kardec diz? Convém, pois, considerar tais explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, que em todo caso precisam da sanção da apreciação universal até confirmação mais ampla, não devem ser tidas como parte integrante da doutrina. Então Kardec falou o seguinte: olha, eles têm o direito de dar opinião, esses espíritos, mas a gente só vai poder aceitar isso como sendo parte da doutrina se todos os espíritos confirmaram, não é assim? E a razão também tem que confirmar. E aí ele continua: aquele livro dá ao Cristo, em vez de um corpo carnal, um corpo fluídico. Aos olhos dos homens, ele teve que passar na aparência por todas as vicissitudes da humanidade. Maria não teria tido mais do que a aparência da gravidez. Esse ponto foi estabelecido como premissa e pedra angular pelo autor, mas essa teoria é hipotética, e se for reconhecida como um erro, o edifício desmorona à falta de alicerce. Esperaremos, pois, os diversos comentários que ela provocará da parte dos espíritos, e que vão contribuir para elucidar a questão. Sem a pré-julgarmos, adiantaremos que a essa teoria já foram feitas objeções sérias, e que, ao nosso ver, os fatos podem ser perfeitamente explicados sem que se saia da humanidade corporal. Então Kardec vai dizer, não precisava de nada dessa explicação, e simplesmente podemos admitir que Jesus teve um corpo como nós. Quando esclarecermos essa questão, o faremos decisivamente. Presta atenção nessa frase. O que Kardec está dizendo ali? Quando ele tocar nesse assunto, vai ser de uma vez por todas, não é? Será quando tivermos colecionado documentos bastante numerosos, os ensinos dos espíritos, para podermos estar certo de estar de acordo com a maioria. Então, sempre que se faz algo novo na doutrina, você confirma com os espíritos. Já o dissemos 100 vezes. Presta atenção nessa frase, porque ela é muito importante para o movimento espírita atual. Para nós, a opinião de um espírito, qualquer que seja o nome com que se apresente, só tem o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, confirmada por uma rigorosa lógica. Dupla confirmação. Todos os espíritos afirmando e, ao mesmo tempo, estão em concordância com a lógica. Só assim que você pode considerar como sendo um fato novo da doutrina. De que serviria darmos prematuramente uma doutrina como verdade, se mais tarde ela poderia ser combatida pela generalidade dos espíritos? Então quem que conduz o espiritismo? Os homens ou os espíritos? Os espíritos superiores. Então mesmo que a gente afirme uma coisa errada, eles vão corrigir depois. Mas Kardec fala, será que a gente precisa passar por essa precipitação? Gênese. Quando chega na Gênese, Kardec vai tratar desse assunto. Olha só, a Gênese, o desaparecimento do corpo de Jesus. O desaparecimento do corpo de Jesus, após sua morte, teria sido de numerosos comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas. Alguns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso. Quem é que viu no milagre? A igreja. A igreja considera um milagre. Outros supuseram uma remoção clandestina. É a lógica. Alguém entrou lá e tirou o corpo. Seria a explicação mais lógica.
Conforme outra opinião, Jesus não teria se revestido de um corpo carnal, mas somente de um corpo fluídico. Quem falou isso? A teoria dos 4 evangelhos de Rustang. Agora Kardec, então, vai fazer o que ele prometeu, tratar do assunto. E aí ele escreve: a questão é então saber se uma tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. Muito bom, não é? Mas o que ele fala em seguida? Nada. O texto para aí. Ele termina o texto dizendo: a questão é então saber se um tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. E não conclui mais nada. O que aconteceu então? Faz 150 anos que o movimento espírita briga nessa questão. E alguns dizem, Kardec falou que ia concluir e não concluiu. Se ele não concluiu, é porque ele queria deixar em aberto. O que vocês acham dessa explicação? Ele não se pronunciou, se pronunciou? Não. Então, aqueles que acham que esse texto, que esse livro tem que ser aceito pelos espíritas, dizem, Kardec não falou nada. Se ele disse que quando fosse falar ia ser em definitivo, e não falou nada, é porque ele não quis ser definitivo. Então ele está dando o recado que esse assunto está em aberto, e que pode ser aceito e estudado. Tá boa essa conclusão? Diga. Mas ele terminou. Está ali, se você pegar sua Gênesis em casa, acaba nessa frase. O problema é outro. Vocês estão vendo o trecho à esquerda ali? É a primeira edição de Kardec. Estão vendo o trecho em amarelo? Foi inteiramente suprimido na 5ª edição. Quando? Em 72, 3 anos após a morte de Kardec. Ou seja, Kardec resolve a questão na primeira edição, reproduz o mesmo texto nas todas as edições até o fim da vida. Isso só foi retirado em 72. Impossível Kardec prometer que vai resolver, resolve e depois fala, não, agora eu vou tirar para ficar confusão, é melhor. Só que teria que fazer isso depois da morte, porque em 72 ele não estava vivo. Então não tem explicação para considerar que isso é certo. Vocês querem saber o que estava escrito em amarelo ali? Eu nem percebi que vocês estavam ansiosos por isso. Eu ia mudar o tema, mas tudo bem, então vamos ver. Não pode, pois, haver sobre o modo como esse desaparecimento aconteceu, mais que opiniões pessoais, que teriam valor apenas se fossem confirmadas por uma lógica rigorosa, assim como o ensinamento geral dos espíritos. Não é o que ele falou? Então teria que ter dupla sanção, a lógica e o ensinamento. Será que essa opinião teve essa dupla sanção? Resposta: até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção do duplo controle. Então continua, não faz parte da doutrina, e aí você vai considerar o que então? Se os espíritos não resolveram pela unanimidade dos ensinamentos, é que sem dúvida o momento da resolução não chegou, ou que ainda faltam conhecimentos, com a ajuda dos quais possam resolvê-la por si própria. Entretanto, mesmo descartada a suposição de um rapto clandestino, então qual é a hipótese mais viável? Um rapto clandestino, não é? Então não seria nada de um fenômeno. Mas vamos dizer que o rapto não fosse a hipótese. Ele vai continuar. Poderia-se encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno, do transporte e da invisibilidade. Então, a hipótese mais provável, se não fosse alguém removendo, seria que ele morreu mesmo e o corpo foi transportado de lá por um fenômeno mediúnico, se fosse um fenômeno. E jamais a hipótese equivocada. Então, em toda a Gênese, nos outros pontos que ele fala de Jesus, Kardec reforça: Jesus teve um corpo físico como o nosso, afastando completamente a hipótese daquele livro. Nem pela razão e nem pela universalidade dos ensinos dos espíritos. Então ele está afastando da hipótese espírita. E como ele já havia falado, se essa hipótese cai o livro inteiro. Então veja, algumas pessoas pensaram o seguinte: mas será que os espíritos não teriam avisado Kardec
de que esse livro teria sido adulterado, como é que os espíritos lidaram com isso? Não falaram nada? Né? Afinal, não foi uma coisa muito grave? Um médium, dentro da sociedade, por dinheiro, né, traiu pelas costas o Kardec e os que eram próximos dele. Né? Olha só. Em 63, o espírito de Erasto deu a seguinte mensagem para Kardec: a luta os espera, não se levantarão fogueiras homicidas, como na Idade Média, mas os torturarão moralmente. Serão montadas armadilhas, emboscadas ainda mais perigosas, quando nelas forem utilizadas mãos amigas. Olha, as piores emboscadas vão ser feitas por mãos amigas. Agirão na sombra, sem ninguém saber. Receberão golpes sem saber de onde estão vindo e serão atingidos em pleno peito por flechas da calúnia. Arrastarão seus médiuns para fazê-lo entrar no mau caminho ou desviá-los de frequentar os grupos sérios. Alguns serão intimidados, outros serão dominados. Todas as fraquezas serão exploradas. Mas qual é a pior fraqueza de um médium? Dinheiro. Então ele termina: depois, enfim, com o dinheiro, tão poderosos em seu século atrasado, não poderão encontrar comparsas para representar comédias indignas com o objetivo de lançar o descrédito e o ridículo sobre a doutrina? Tem um aviso mais claro do que esse? Em 63? Kardec, em 81, na casa dele, por meio de médiuns, diante da sua esposa, Amélie Boudet, vai transmitir uma mensagem, 1881. E a mensagem é a seguinte: a doutrina, por assim dizer, ficou adormecida desde minha partida. Era impossível que fosse de outra forma, já que meu desaparecimento súbito não me deu tempo para realizar os projetos que havia feito e permitiria uma coletividade homogênea continuar o trabalho que havia sido iniciado. Então, isso explica o porquê que não teve uma continuidade. Então, as desgraças que surgiram em nossa querida pátria obrigaram cada um a trabalhar materialmente para melhorar a própria situação e a de nosso querido país, pois deve-se confessar que a maior parte dos espíritas, sendo os primeiros apóstolos, sem possuírem fortuna, tem o dever de primeiramente prover as necessidades diárias de seus familiares. Então, qual é o dever do espírita diante da adversidade? Usufruir-se do dinheiro da doutrina? Ou ir trabalhar? E é esse o recado que Kardec está dando. E ele vai completar: não te disse, Amélie, querida companheira de meus trabalhos, que era para o futuro que tinhas de olhar, para ti, por mim, pelo Espiritismo? Cabe a ti, portanto, retificar aquilo que no momento tem sido manchado de erros. Cabe a ti distinguir os espíritas abnegados e devotados à nossa causa, desde há muito, que, chamados a continuar a fazer fortificar o que semeei, devem, tão logo o momento de agir lhes seja indicado, formar uma sociedade nova, chamada a elaborar a continuação das minhas obras. Assim, por ora, consiste em preparar-te para mudar as disposições existentes em favor dessa velha sociedade, encaminhando-as àquela que vai se formar e para a qual é tua missão velar. Está dizendo o que para Amélie? Abandona essa sociedade que não mais me representa e cria uma nova. Isso quando? 81. 82. Amélie Boudet, Beth Fropo, Henri Soucy, Gabriel Delany, Leon Denis formam uma sociedade nova, União Espírita Francesa, e criam um novo jornal, Le Spiritisme, e vão ter como lema fidelidade doutrinária, fé raciocinada e oposição à sociedade anônima. Desde o início dessa sociedade já foi oposição a ela, ou seja, ao Le Marie. Enquanto isso, em 84, Henri Soucy, que foi biógrafo de Kardec e escritor da revista Le Spiritisme, junto a Gabriel Delany, ele estava discutindo com um indivíduo que era a favor dos 4 evangelhos de Rustang, em 84. E esse indivíduo, então, numa roda de conversa, estava dizendo assim: Kardec não estava preparado para conduzir a parte moral do espiritismo. Quem estava preparado para isso era Rustang. E o Henri Soucy certamente argumentou que isso era um devaneio. E para provar que ele estava certo,
ele entregou um amigo e disse assim: eu sou amigo pessoal do Lemarie, e ele me informou que precisou corrigir a Gênese de tantos erros que tinha quando escrita por Kardec. Aí o Henri Souza falou: peraí, como é que você está me dizendo aí? Ele falou: não, a Gênese estava tão equivocada que o Lemarie teve que corrigir, ele mesmo me contou. Aí o Henri Souza: esse negócio é muito grave. Vou pegar minha Gênese, que eu tenho lá, que é a primeira edição que eu recebi de Kardec, e vou pegar a edição que está tendo agora, que era a 7ª do Lemarie, e comparou. O resultado dessa comparação foi o artigo, em 84, Uma Infâmia. E esse artigo vai denunciar a indignação dele, de Leon Denis, de Gabriel Delane, Bert Fropo, todos os espíritas da época disseram o seguinte: foi um absurdo. A União Espírita era a mais representativa do movimento espírita francês. E o Henri Souza contou 126 passagens alteradas, 11 parciais, 50 acrescentadas, 165 suprimidas. E depois que a gente passou a contar palavras, frases e outros trechos menores, são mais de 200 alterações. Todas as partes desse livro sofreram mutilações graves, em maior ou menor grau, mas o capítulo 18, São Chegados os Tempos, é o que foi mais maltratado. As modificações que se produziram nele tornaram-no quase irreconhecível. Veja, um pouquinho antes, em 83, a Sociedade Parisiense, nós só descobrimos hoje com a pesquisa da Simone Privato. O Roustang deixou, quando morreu, a sua herança para um discípulo chamado Guérin. O Guérin, ele tinha a fortuna do Roustang para poder implantar no Espiritismo as ideias de Roustang. E agora nós ficamos sabendo o seguinte: ele pegou um terreno em Bordeaux que valia 150 mil libras, investiu na Sociedade Parisiense de Kardec e se tornou o controlador da Sociedade Parisiense. E aí ele passou a controlar o que é que se escrevia na Sociedade Parisiense. Em 83, o Lemarie e o Guérin distribuíram, junto com a Revista Espírita, um texto dizendo o seguinte: resposta aos críticos e adversários dos 4 evangelhos de Roustang, editado pelos seus discípulos. A versão brasileira de 1920 trazia esse texto. Vamos ler um trechinho do texto que eu traduzi para a gente poder saber o que está escrito lá? Olha só, imagina que você é um leitor da Revista Espírita. Em 1883, você recebe, junto com a Revista Espírita, essa brochura. Quando você abre para ler, está escrito o seguinte: Allan Kardec foi injusto para com Roustang. Os fatos vão prová-lo. O senhor Roustang é um professor em matéria de espiritismo. Kardec desviou-se, esquecendo que devia ser fiel às advertências dos espíritos superiores, pois devia ajudar a fazer reconhecer e aceitar as bases da fase teológica, uma vez aberta com a ajuda de um instrumento claramente escolhido, mas que seria outro e não ele. Allan Kardec achou-se convocado e o único convocado, mas não deveria empreender o monopólio de um sistema preconcebido. É o que teria compreendido se fosse humilde e desinteressado. Allan Kardec, por se achar infalível, se fez monopolizador como todo aquele que se atribui o privilégio de uma infabilidade intransigente. Proscreveu todos os homens de estudo e de boa vontade que não souberam se curvar ao jugo de um autoritário. Em 1861, Roustang foi declaradamente escolhido para começar a obra teológica, da qual ele inaugurou sua fase admirável, publicando em 66 os 3 volumes dos 4 evangelhos. Então, segundo essa obra, Allan Kardec não deveria ter escrito o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ele teria vindo ao mundo para publicar a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. E a parte moral teria sido esses 4 evangelhos que fala da questão do castigo, disso, daquilo tudo. O que vocês acham? Concordam com isso? Essa médium amiga de Kardec e da família, chamada Bert Fropo,
quando isso aconteceu, ficou absolutamente indignada. E contra esse texto que foi publicado, ela escreveu, e nesse texto que ela escreveu, ela diz o seguinte: recebi com a revista de junho de 83 um folheto intitulado Os Quatro Evangelhos, Resposta aos Seus Críticos. Não quero voltar à profunda indignação que senti durante a leitura desse panfleto, tão traiçoeiramente escrito quanto astuciosamente elaborado. Quem são os discípulos de Rustang? Ela está perguntando. Quem escreveu isso? Quem tem lido os artigos do Sr. Lemarie nesses 15 anos, não achará difícil reconhecer seu gênero, estilo e expressões habituais. Por 4 anos, ele tem feito palestras sobre os 4 evangelhos de Rustang, tanto na Bélgica quanto na França, tendo recebido de Guérin 100.000 francos pela sociedade, 5.000 francos para as conferências e um prêmio de 3.000 francos para o melhor trabalho sobre o tema. Isso, porém, não deveria ter sido motivo para desviar a doutrina de seu caminho e insultar Allan Kardec. Para vocês terem uma ideia desses valores, vocês viram ali o que ele recebeu? 100.000 francos, 3.000 francos, 5.000 francos, 100.000 francos. Vocês estão vendo os valores? Kardec, quando ele começou a trabalhar no Espiritismo, ele estava sem dinheiro. Então ele pegou um terreno que ele tinha na Vila Cego e construiu uma casinha para morar com a Amélie Boudet, que foi a casa que ele morou, e a Amélie continuou morando depois que ele morreu, em 69. Para construir essa casinha, Kardec pediu emprestado no banco 14.000 francos. E ele dividiu para pagar. Alguém vai dizer assim, Kardec estou mais ou menos no nível dele. Ele pediu para pagar em 40 anos. 14.000 francos. 40 anos. Né? Você viu os números ali que o Lemarie começou a mexer? Depois da morte dele? Percebe o contraste? Kardec trabalhando e se dedicando, chegou a trabalhar 18 horas por dia. A Amélie teve que arrumar um emprego para ele continuar a pesquisar o Espiritismo. E para poder ter onde morar, eles pediram um empréstimo para pagar em 40 anos. O contraste é bastante grande, não é? Para a gente encerrar, eu vou mostrar para vocês um pequeno trecho que foi tirado da Gênese, que faz uma enorme diferença no entendimento do nosso próprio desenvolvimento. O que é o livre-arbítrio para cada um de nós? O que é o livre-arbítrio? Alguém aqui foi educado na infância na igreja? Levanta a mão para mim. Tem bastante gente. O que é que se diz na igreja sobre o livre-arbítrio? O texto é esse. O homem, ferido na sua natureza pelo pecado original, está sujeito ao erro, inclinado para o mal no exercício da sua liberdade. Então a ideia é a seguinte: quando você faz uso da sua liberdade, você tende a errar. Então o que é melhor fazer? Não fazer nada. É menos chance de errar do que você fazer alguma coisa. Nos 4 evangelhos, ele vai dizer o seguinte: atingindo o ponto de preparação para entrar no reino humano, os espíritos se preparam de fato em mundos fluídicos. A vontade do soberano Senhor lhe dá consciência de suas faculdades e seus atos, consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente capaz de raciocínio e a responsabilidade. Chega desse modo à condição de espírito formado, de espírito pronto para ser humanizado se vier a falir, tendo abandonado os instintos oriundos das exigências da animalidade. Então a ideia é a seguinte: você viveu até o animal, aí você recebe um perispírito e todo o livre-arbítrio, e toda a responsabilidade moral, de tal forma que diante do primeiro erro, você recebe o castigo e a queda. O que aconteceu com Adão? Não é a mesma ideia? Ele não estava lá no paraíso, e no primeiro erro ele sofreu a queda? A ideia é a mesma. Será que é isso que o Espiritismo ensina? Quando que a gente recebe o livre-arbítrio, segundo o Espiritismo? Você tem ideia? E quando acontece isso? Oi? Então, quando você tem a sua vida humana, você adquire consciência de si mesmo e recebe o livre-arbítrio. O que vocês acham? Em que momento que você recebe, segundo o Espiritismo, o livre-arbítrio?
Então, mas aí então o livre-arbítrio ele surge no começo ou não? E quando isso acontece? Veja. Ignoramos as condições das primeiras encarnações da alma. Sabemos que elas são criadas simples e ignorantes, tendo o mesmo ponto de partida. Sabemos ainda que o livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, depois de numerosas evoluções na vida corpórea. Então você não ganha o livre-arbítrio imediatamente, quando se torna um ser humano. Você vai ter um desenvolvimento progressivo dele. Só que você tem que prestar atenção, que isso nunca foi pensado na história da humanidade. Presta atenção, nenhuma religião diz isso, nenhum filósofo disse isso, nenhum cientista pensou isso. Nunca se imaginou que se você tivesse livre-arbítrio, essa conquista seria gradual. E se isso for uma verdade, muda todo o conceito sobre a moral. Porque se você não é responsável imediatamente por toda a lei, você só é responsável por aquilo que compreendeu. Então a responsabilidade moral também é progressiva. Muda toda a nossa visão sobre o que é o ser humano. Porque o ser humano não começa com um erro, não há um lado mal de nós. Porque você só é responsável pelo que compreendeu. Então, para que você desenvolva uma imperfeição, você teria que compreender e insistir no equívoco. Por isso que isso gera sofrimento moral. Então não precisa de castigo de Deus. Porque o sofrimento moral que você sente já é o que vai fazer você uma hora voltar atrás nessa escolha. Não há natureza ruim em nenhum de nós. E nenhum de nós é responsável por nada além daquilo que você já compreendeu. Vamos continuar a leitura. Não é nem depois da primeira ou segunda encarnação que a alma tem uma consciência clara de si, como vocês estavam dizendo ali. Para ser responsável pelos seus atos, é depois, talvez, da 100ª ou 1000ª vida. Quantos são 1000 vidas? Quantos são 1000 vidas? Ou seja, o que ocorre no mundo primitivo? O mundo primitivo não é um mundo estático, é um mundo vivo, um mundo valoroso, onde os espíritos estão experimentando a relação social e pouco a pouco ganhando o entendimento e a consciência de si mesmo. E nessas centenas de vidas, Kardec chega a cogitar 1000 vidas, você vai desenvolver só gradualmente a consciência de si mesmo. E só no final desse processo é que inicia a responsabilidade sobre os atos. Então eu faço a pergunta, o simples ignorante, ele tem responsabilidade moral sobre os atos? O simples ignorante tem responsabilidade? Não tem. O simples ignorante, nas primeiras centenas de vida, ele tem responsabilidade moral? Também não. E quando ele ganha a consciência de si mesmo, a responsabilidade moral não é sobre todos os tipos de comportamento e coisas que você precisa decidir. É gradativo, então a responsabilidade também é proporcional. O que muda isso para você que está aí? Isso. Agora, você é um homem, né? Eu quero ouvir uma mulher. É isso mesmo que você ouviu, Sr. Thales. Eu quero ouvir uma mulher. Sabe por quê? As mulheres carregam responsabilidades maiores que os homens. A mulher, tendo que cuidar do filho, ela se sente responsável por ele. Se sente responsável pela continuidade disso. Então a mulher, é que eu sei ler mentes, então eu estou lendo a de vocês. A mulher carrega algo terrível, que chama-se culpa. É ou não é verdade isso? E a mulher, ela carrega a culpa de uma maneira que a maioria de nós, eu até brinco com o seguinte, é uma brincadeira, gente. Eu digo que para nascer mulher tem que ver muitas vezes homem para ganhar a capacidade para nascer mulher. Eu faço isso por uma dedução e para ganhar a plateia, que geralmente é feminina, né? Então veja, quando a mulher se culpa, ela se culpa porque ela olha para o passado e enxerga decisões
que agora ela vê errado, como errado. E aí ela fica se culpando pelas consequências todas daquilo que ela fez no passado. E não conta para ninguém e fica dormindo com aquela culpa e carrega ela dia após dia. É ou não é verdade? Mas, gente, você não pode olhar para a vida desse jeito. Porque você só tem responsabilidade moral pelo que você compreendeu. E você não tem que resolver coisas que você ainda não sabe resolver. A não ser que você tente. E essa tentativa é para aprender. E não carrega responsabilidade nem culpa. Eu vou levar em consideração, mas o senhor é homem, o senhor não entende de mulher, não. Vai ter que nascer muito homem para ser mulher. Veja, a culpa não faz parte do processo do seu desenvolvimento. A culpa é um entrave no processo de desenvolvimento. Não cabe a nós ter culpa, cabe a nós ter reflexão. Cabe a nós fazer escolhas e aprender com elas, sem ter medo. Porque se cai na sua vida a responsabilidade de tomar uma decisão que você não tem total entendimento das consequências, se é inevitável decidir, decida e aprenda com a decisão. E se você puder não decidir, busque ajuda de alguém mais competente. Porque aí entra em nossa vida, no lugar da culpa, a humildade. Que é reconhecer-se incompleto e ainda não responsável por tudo que se tem a decidir. Mas e as consequências? As consequências daquilo que não cabe a você, ou do que você não compreende, estão na mão de Deus. Então tenha fé. E acredite que Deus vai fazer acontecer o que é necessário. Ah, mas gente, tem que ter uma fé assim? Tem que ter. E ela é raciocinada. Porque essa é a lei de Deus. Deus é bom e providente. E não deixa que nada ocorra com a gente que não seja o necessário. Mas então, e as coisas que eu estou enfrentando na vida? É aquilo que você quer enfrentar. As dificuldades a gente escolhe, porque são as oportunidades para a gente aprender e crescer. Ocorre o mesmo com a criança, que não goza da plenitude das suas faculdades, nem 2 dias depois do nascimento, mas depois dos anos. Então veja, vamos dizer que o marido chega em casa e pergunta: nossa, nosso filho tem 1 mês, ele já está andando? Não. Aí ele volta no dia seguinte: e hoje, já está andando? Não. E agora, já está andando? Não. Gente, é dias que você conta a criança que vai andar? Ou são anos? São anos. Então veja, a alma, você não pode contar por algumas vidas o desenvolvimento da consciência dela. É por centenas de vidas. É um processo lento. Mas o desenvolvimento fisiológico do nosso corpo leva milhões de anos. O desenvolvimento da consciência leva aproximadamente 600 mil anos. É muito ou é pouco? Se você for comparar pelo desenvolvimento fisiológico, é pouco. Então veja a força da alma que em 600 mil anos desperta a consciência, diante de um desenvolvimento fisiológico que leva milhões. Então, Kardec vai completar: e ainda, na medida em que a alma goza de seu livre-arbítrio, sua responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. Ou seja, a responsabilidade moral vai crescer conforme cresce o entendimento. Por que isso? Porque o ser só se torna responsável quando ele olha para dentro de si mesmo. Quando o ser, a alma, só vive olhando para fora, ela vive um mundo material. Então, o indivíduo que é imperfeito, ou o espírito que a gente vai chamar de um espírito mau, é um espírito que até então ainda não olhou para si mesmo. Ele não voltou o seu olhar para dentro. Ele só olha para os instintos, para as coisas que ele quer no mundo. Ele conhece a si mesmo? Não. Então ele tem diferença para o simples ignorante? Ele é mais sábio, mas ele não tem controle da sua própria vontade. Ou seja, ele não tem desenvolvimento moral. Nos seres inferiores da criação, aquele cujo senso moral ainda não existe, na qual a inteligência não substituiu o instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação das necessidades materiais. É nesse período que a alma se elabora e saia para a vida. Então o que ele está dizendo aqui?
que nos seres inferiores você ainda não desenvolveu inteligência e senso moral. Mas espera aí, cadê toda aquela história que ele estava contando? Do livre-arbítrio gradual, cadê tudo isso? Está falando aqui? Então, todos nós que estudamos a Gênese, procurando respostas nesse sentido, nós não tivemos acesso ao conteúdo que foi retirado, e tudo aquilo que está em vermelho foi tirado. Olha só o que Kardec tinha escrito no original. Assim que ela atinge o grau de maturidade necessária para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral, a centelha divina em uma palavra, que dá um novo curso às suas ideias, dotando de novas aptidões e percepções. Porém, as novas faculdades morais com as quais foi dotados só se desenvolvem gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Então esse ensinamento fundamental foi suprimido da Gênese. Se eu pegar outro trecho, nós vamos encontrar o seguinte: o ser ainda não nasceu para a vida intelectual, o instinto enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Então qual é o processo? O espírito simples e ignorante, ele não é conduzido pelo instinto. O primeiro momento ele vai desenvolver a inteligência, e ele ainda não tem responsabilidade moral. Pela inteligência ele não vai caçar um animal maior, ele não vai desenvolver habilidades que o instinto não supria, e ainda ele está sendo conduzido pelos instintos. E em seguida vai dizer Kardec, com a inteligência racional, o animal tem inteligência? Se ele tiver, não é racional, é proporcionada pelos instintos. Então, a inteligência racional é uma conquista do espírito. E com a inteligência nacional é que nasce o livre-arbítrio, que o homem usa a sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade dos seus atos. Você já tinha pensado nisso? A gente não tinha essa informação. Então, o que Kardec está contando a nós com esse trecho? Ele está dizendo o seguinte: para agora, olha para si mesmo. Esquece a culpa, esquece a autodepreciação, esquece esse negócio de virar para Deus, gente, e ficar dizendo assim: ah, Deus, eu estou sofrendo aqui tanto, dá uma diminuída no problema. Não sei se tem alguém que vocês conhecem alguém que já fez isso. Que fica, ai Deus, olha para o sofrimento, oh, estou sofrendo mesmo, olha. Tem gente que capricha no sofrimento, né? Para Deus olhar e falar, olha, estou sofrendo mesmo, olha, já pode diminuir o problema. Então, porque você coloca a solução no sofrer. Porque você imagina que Deus quer de você obediência passiva, e Ele não quer. Os valores que fazem com que você se desenvolva moralmente é o controle sobre a vontade, que é aquilo que ele falou, que chama-se livre-arbítrio. Então, como é que você se desenvolve intelectualmente? Não é estudando? Que profissão que vocês têm aqui? Me diz alguma aí. Oi? Opa, essa é boa, hein? Terapeuta ocupacional, hein? Que mais? Essa é sofredora, né? Professora, que mais? Secretária. Veja, para você se tornar uma secretária, você teve que estudar? Isso, agora, não é experiência? Tá. Para qual a outra? Professora. Você teve que estudar para ser professora? E foi só o estudo que resolveu, ou você teve que desenvolver a prática? Então todo mundo aqui sabe como é que a gente desenvolve o conhecimento? Não é esse desenvolvimento, a prática e o estudo? Sim. Como é que você se desenvolve moralmente? A prática do quê? Como é que a gente se desenvolve moralmente? Oi? Então, o que nos ensinam, sem que o Espiritismo explique em detalhe, é isso. Só que como é que eu desenvolvo amor? Não tem algo prático. Então dizer que desenvolve amor é consequência, não é o processo. Você sabe como é que você se desenvolve moralmente? Aprendendo a escolher. E para aprender a escolher, você não tem que se arriscar? Então não é deixando de fazer os atos com medo de errar. É sabendo que só escolhendo é que você vai aprender a acertar. É enfrentar na vida o processo da escolha. A maior parte dos problemas que a gente carrega
São problemas que têm solução e a gente não tenta resolver. Com medo de enfrentar, resolver e sofrer consequências. Mas não tem consequência nenhuma ruim de escolher. É só escolhendo que você aprende a fazer escolhas e desenvolver a sua vontade. Não, é o desapego dos falsos ensinamentos, achando que Deus quer que você obedeça. E Deus não quer que você obedeça, Deus quer que você aprenda a ser livre. O fundamento da moral não é a obediência, o fundamento da moral é a liberdade. Aprender a fazer uso da liberdade, aprender a escolher. O que a gente faz com nossos filhos? A gente ensina ele a escolher? Ou dá receitinha para ele agir de acordo com o que você manda? É o hábito antigo do velho mundo, não é? Eu vou dizer para o meu filho tudo como ele tem que fazer, porque aí ele não vai errar nunca. Está certo isso? E aí, para você fazer isso, você tem que fingir que você é uma pessoa que não erra, ou não é? Você tem que tentar passar para o filho uma imagem de alguém que não erra. Porque para você, com o que você aprendeu, errar é a causa do pecado. Então eu tenho que ser um ser que não erra. E aí ele vai se espelhar em mim. Essa ideia é falsa, gente. As crianças, os jovens vão se espelhar em nós quando nós nos apresentarmos como seres humanos, que num momento estão bem, que num momento não estão, que choram, que brigam, mas resolvem o que brigam, porque você está ensinando a vida se você mostrar isso. Se você se mostrar um ser imaculado, que não tem reações, não tem emoções, tudo é límpido, claro, ele vai encontrar isso na vida dele? Não, ele vai enfrentar as dores que a gente enfrenta. E se ele lembrar de um pai e uma mãe humanos, que tem dúvida como ele vai ter, ele não vai se achar um diferente. E aí sim o seu exemplo vai valer para ele. Qual o exemplo? Olha, filho, eu pensei aquilo, mas errei. Então eu vou decidir agora diferente. E aí ele vai pensar na vida. Puxa, eu posso errar e corrigir. Vamos ser humanos, para que as próximas gerações reconheçam nisso o valor. Porque o seu valor não é ser igual aos outros. O seu valor é ser diferente. Porque você é fruto do caminho que você escolheu. Para encerrar, eu faço uma seguinte pergunta para vocês. Você tem valores de aprendizado que você já conquistou? Você não está entendendo o que eu estou falando aqui? Segunda pergunta. Que dia é hoje? Sexta-feira. Tem outras coisas para fazer sem você vir aqui? Não tem outras coisas para fazer? Então você não escolheu vir aqui? Você não está aqui e a gente está conversando? Então você não tem controle sobre a sua vontade? Para vir aqui você não teve que organizar o seu dia? Se determinar e vir até aqui? Então veja, você tem controle sobre a sua vontade. E ter controle sobre a vontade é o desenvolvimento moral. Você tem capacidade de raciocínio. E capacidade de raciocínio é desenvolvimento intelectual. Então você não é mais espírito simples. Você é um espírito capaz. Você já tem capacidade de escolher. Então você já pode fazer diferente. Você já tem como contribuir para um mundo melhor. Porque o mundo melhor, ele vai ser construído com novos hábitos, com novas escolhas, com um novo olhar para si mesmo. Não é ruim ser diferente, é bom. E não há pessoa mais valiosa para o universo quando você escolhe do seu jeito, do que você. Porque ninguém escolhe como você. E não tem ninguém para escolher as coisas que você tem que escolher nessa situação que você está vivendo na vida. Ah, mas a minha vida é ficar ao lado de cuidar de um velhinho ou cuidar de uma criança. Que importância tem isso para o universo? Será que é importante você se dedicar a vida, por exemplo, a cuidar de uma criança doente? O que vocês acham? Vale uma vida isso? É um valor imenso, porque os bons espíritos, os milhões de bons espíritos espalhados pelo universo, e o nosso próprio Criador, não podem estar no seu lugar para fazer isso. E eles dariam tudo para estar no seu lugar para fazer isso. Porque você dedicar sua vida a um outro, e mostrar o valor que ele tem, é fazer ele se reconhecer como uma alma válida, como uma alma valorosa. Só está preparado para enfrentar a dor, só está preparado para enfrentar o desprezo, só está preparado para enfrentar
a deformidade, o sofrimento, a dificuldade, a falta de recurso, o desprezo, só está preparado para enfrentar isso a alma que já tem valores para fazer disso algo melhor. Mas eu conheço uma pessoa que não é boa e que a vida é uma maravilha. É porque ela não está preparada para enfrentar a si mesma. Porque se ela enfrentasse a dor que você enfrenta, ela desmoronaria. E Deus só dá para você enfrentar aquilo do que você é capaz. Então, a meta da nossa felicidade é você sair dessa vida melhor do que quando você chegou. É você se determinar naquilo que você veio fazer e ter fé, apesar de qualquer dificuldade. Porque a vida é um dia no valor do Espírito. E com essa vida, você pode fazer essa diferença. E sendo melhor hoje, você constrói com o seu tijolinho um mundo melhor. E eu afirmo para vocês, repetindo a voz de Kardec, esse mundo vai ser um mundo feliz. Porque nós queremos e vamos construir. Muito obrigado.